Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Voto de Minerva, o seu podcast. Olha, eu já começo o programa te lembrando de se inscrever no canal do YouTube, ativar lá o sininho, dar o joinha, deixar seu comentário e também seguir nas outras plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Google Podcasts. Por quê? Quando o episódio for ao ar, você é avisado e pode ouvir ou assistir em primeira mão esse podcast que te leva informação de forma simples, porque você sabe, ser simples não é ser medíocre. E eu não posso, como vocês sabem, começar nenhum episódio sem antes agradecer a Flixstar, na pessoa do Jess, que é professor, eu sou professor. Eu adoro a Flixstar, é a minha escola de idiomas, eu estou melhorando, mas vocês sabem que, assim, um ótimo professor, às vezes ele é um aluno não tão bom assim, né? A gente cobra ali, mas a gente dá uma rateada quando a gente é aluno. Jess, muito obrigado, espero que o pessoal também esteja gostando. Eu tenho recebido feedbacks, inclusive uma das convidadas colocou os filhos, me mandou um feedback incrível, porque é isso, né? Não é alguém que pagou para eu falar o que eu nem sei o que está falando aqui. Não, é uma indicação mesmo, de coração, porque eu conheço muito o trabalho da Flixstar. Mas hoje, como vocês sabem, eu sempre trago aqui pessoas que são referência, que têm um peso no seu nome, que se destacam na profissão. E hoje não seria diferente, né, gente? Hoje eu estou aqui com a filha do Luiz Carlos e da dona Sandra, isso mesmo. Ela que é advogada, ela que atua em Santos, em São Paulo. Ela é como eu, onde chamar a gente vai. Doutora Luma Guedes. Luma, eu vou te chamar de Luma. Não vai ter o doutora. Por favor, né? Até para ser um papo mais descontraído, Muito né? Que é o objetivo justo. do programa. Luma, muito obrigado por estar aqui. Obrigado por ter aceitado o convite, por ter aceitado o desafio, que é um desafio que a gente vai falar hoje, mas, de certa forma, é muito proveitoso e muito esclarecedor para quem está começando na profissão. Já já a gente vai mostrar para eles o papo. Mas eu queria te agradecer muito por você ter aceitado o convite e por estar aqui. Na verdade, eu que te agradeço muito, né? Por ser em que pesa a nossa amizade, né? De muito tempo, mas eu fiquei muito surpresa mesmo com o convite, porque eu cheguei a ver os primeiros podcasts de pessoas tão especiais, né? Pessoas com uma história de vida tão importante, que fizeram tanto pela sociedade. E aí, quando você me convidou, eu pensei, nossa, mas o que eu tenho para te falar, né? Por que eu? Pois é, as pessoas... esse foi uma brincadeira, né, que eu coloquei no podcast, que, de fato, agora que o podcast já está rolando, já está tendo views e tal, as pessoas, de fato, vêm com essa ideia. Nossa, mas você chamou tal pessoa, por que eu estou aqui? E, na realidade, eu chamo convidados que, de fato, eles tenham relevância. E eu sei da sua relevância, né, para a advocacia santista, tanto que você foi presidente de comissão da Jovem Advocacia de Santos. E eu acho que você traz uma referência de uma história, né, na jovem advocacia, porque nós nos formamos muito cedo. Sim. E fomos para a profissão muito cedo. E então eu queria trazer essa tua expertise para quem nos ouve, né, para que as pessoas entendam, mesmo que não sejam advogados ou estudantes de direito, mas entendam como funciona e como começa a advocacia, e para aqueles que estão estudando, para que seja um pouco de norte, tirar um pouco essa zona cinzenta para eles. Então, quando eu tive essa ideia, né, de falar sobre a advocacia, sobre a jovem advocacia, eu não poderia nunca trazer outra pessoa que não fosse a doutora Luma Guedes. Então, por isso, muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço demais. E, como você falou, né, para os nossos ouvintes e para a nossa audiência, sim, nós somos amigos há muito tempo, graças a Deus. Então, eu sei que a advocacia foi sua primeira profissão, mas ela foi sua primeira escolha? Eu falo que eu caí de paraquedas na advocacia, eu caí de balão, porque eu acho que ninguém entra na faculdade de Direito, assim, é muito raro, né? Hoje em dia, infelizmente, a profissão ela teve aí uma desvalorização ao longo do tempo, então eu acho que ninguém entra na faculdade assim com tanto amor pela advocacia, né? A não ser que tenha pai, que tenha mãe, mas enfim. Eu sempre pensei, claro, primeiramente em concurso, né? Você quer ser juiz, você quer ser promotor, mas você pensava fazer direito? Eu pensava fazer direito, tá. Okay. assim. Comecei a pensar, mais ou menos por volta dos 15 anos, comecei a pensar em fazer direito, né? Aconteceram muitas coisas que me levaram a puxar esse lado. A escolha da profissão tem a ver muito, acho que, com a nossa história de vida, né, Bruno? Eu acho que o principal ponto são coisas que aconteceram, né? Eu tinha uma madrinha, né, uma madrinha de crisma. Eu tenho uma formação católica, e essa minha madrinha de crisma, ela era advogada, né? Ela é advogada, uma excelente advogada, aliás, doutora Sabrina. E quando eu tinha mais ou menos 13, 14 anos,
Eu descobri que eu tinha um problema de saúde, né? Eu ia perguntar se eu podia tocar nesse assunto. Lógico. Eu descobri mais ou menos com 13, 14 anos que eu tinha lúpus, né? Que era uma doença... Até então, hoje é muito mais falado, mas até então, né? Há 20 anos atrás, né? Já falei a minha idade. As pessoas não sabiam, né, o que era isso. Então, eu sofri uma série de, né, remédios, sofri uma série de mudanças assim, físicas, inclusive, por conta de um tratamento. Né? E quando ninguém falava de bullying, né, quando a gente não falava, né, era tudo normal antigamente, xingar, falar. Não tinha era essa gordo, era o nomenclatura, quatro né? olhos, e tudo bem, né? Existe aquela brincadeira saudável, mas surgiu aquelas brincadeiras mais pesadas de agressão. Né? E é uma idade muito difícil, adolescência, né? Então eu tive vários problemas na escola que eu estudava. Existe, né, a responsabilidade da escola perante os alunos, né? Uma questão aí jurídica. E essa minha madrinha deu um alerta. Os meus pais falaram: olha, o que a escola está fazendo não é certo, né? Você precisou sair da escola, né? Como se você estivesse errada. Então vamos usar os meios jurídicos para tomar uma providência. Naquele momento, Bruno, eu acho que houve um desgaste tão grande, emocional, psicológico. A gente, quando passa por uma situação de humilhação por muito tempo, a gente se sente tão mal, Tem reflexos que ninguém consegue determinar. tão desvalorizado, que quando ela me disse que existia uma ação judicial em que eu poderia dizer para o mundo que eles estavam errados, era a minha chance de me reerguer. Entendi. Eu me agarrei àquele processo com tanta força e eu queria participar, eu queria saber como ela escrevia, eu queria saber o que ela falava. Eu participei com tanta intensidade do processo com os meus 13, 14 anos, que eu comecei a ver na justiça, no direito, uma forma de você renascer alguém, de você dar esperança. E eu vi aquilo como muito valioso, porque aquilo me fez muito bem. Aquilo foi a chance que eu tinha de me levantar e dizer: olha, eu não fiz nada de errado, vocês estavam errados. Né? E aí eu comecei a ter amor pelo direito. Né? Eu acho que os olhos... meu primeiro sinal do direito, de dizer para o mundo o que estava certo, o que estava errado, de fazer justiça, eu acho que nasceu ali. E você sabe que, até uma curiosidade, né, para quem nos ouve, eu sou professor, né, tenho algumas cadeiras que eu ministro, e numa das aulas eu estava falando sobre direito do consumidor para uma turma de especialização em educação. Então, eu preparei a aula, mas sempre quando eu vou dar essa aula, que eu sou chamado, eu faço a atualização do material. E eu falei assim, puxa, está tão em voga, né, a questão do bullying e tal, vou atrás de jurisprudência. E aí comecei a buscar jurisprudências, e aí eu vi uma jurisprudência muito incrível. Eu falei, nossa, olha, esse caso aqui vai ser muito legal para a aula, não sei o quê. E aí eu li a jurisprudência toda, e normalmente assim, o que eu faço? Eu abro o acórdão, né? Acórdão, para quem não é da área do direito, é uma decisão colegiada, uma decisão de instância superior. E aí tem a ementa, que seria um resumo do acórdão, e depois, de fato, ali o voto, né, do relator, que pode ser acompanhado, ou, eventualmente, pode haver um julgador divergente. E, normalmente, quando eu abro esse acórdão, eu olho da ementa e já vou para baixo, já vou ali para a narrativa, né, para o relato dos fatos, tal. E aí eu falei, nossa, mas esse acórdão tá muito legal. Aí me deu assim, do nada, eu fui ver o nome das partes. Quando eu olhei, era o seu processo. Não acredito. Eu achei o seu processo. Eu falei, caraca, meu, que incrível. Ficou um acórdão excelente, né? Sim, foi um acórdão brilhante. Foi. Um voto, foi, assim, incrível. Foi pesado, assim, as palavras do desembargador, do relator. Eu não esqueço muito. Ele tocou muito no ponto da importância da autoestima nessa idade, né? 13, 14 anos. Sim. E aí, então, você já deu ali um spoiler, né? De que vocês, enquanto família, né? O seu Luiz Carlos, a dona Sandra, precisaram se socorrer de uma advogada. Então, você não vem de uma família de advogados. Não venho. Não tenho ninguém. Aliás, a gente, pelo contrário, né? A gente tinha cultura. A minha avó, por exemplo, até hoje me rejeita, né? Brincando assim, de uma forma de brincadeira, mas ela fala, porque ela diz que sofreu a vida toda na mão de advogado, que advogado não presta, que advogado não vale nada, que leva o dinheiro dos outros, que enrola o processo. Então, quando eu falei que eu ia ser advogada, foi um susto para a família. Nossa, mas advogado? Mas, mesmo? Gente, mas não tem ninguém na família, vai herdar o quê? Né? Porque a gente tem essa impressão, né? Médico, advogado, tem que herdar um consultório, uma cadeira. E aí, meus pais ficaram super apreensivos. Mas ela vai começar da onde? Vai fazer o quê? E era isso que eu ia perguntar. Porque, normalmente, quando a gente se forma,
a gente fica perdido, né? Se a gente vai se Fica. associar a um escritório, ou se a gente vai parar para ir para um concurso, ou se a gente vai abrir o nosso escritório. Como foi para ti? Então, eu fui me descobrindo, né, ao longo da faculdade, né? Eu comecei com a ideia de prestar concurso porque eu gostava da ideia do poder mesmo, de ser juiz, de decidir a vida das pessoas, de fazer a justiça. A gente tem essa ideia. Ao longo da faculdade, eu fui me apaixonando pelo magistério, por incrível que pareça, porque eu era monitora na faculdade, ajudava os alunos, tinha um modo de estudar ensinando. Fui me descobrindo, fiz o mestrado, né, com a intenção, eu cheguei a pensar em ser só professora uma época. Eu saí da faculdade direto para o mestrado, já tudo engatilhado, na minha cabeça estava tudo certo, mas a gente sempre assim, né? A gente traça um roteiro da vida como se tudo fosse acontecer Como se não daquele tivessem variáveis, jeitinho. né? E aí, por isso que eu digo que eu caí de paraquedas na advocacia. E sou muito grata. Eu digo que hoje eu sou advogada por gratidão, né? Porque eu nunca quis ser advogada, de fato, de estar no escritório advogando. E chegou um momento que, de fato, assim, como eu tinha, graças a Deus, eu era uma boa aluna, né? Então as pessoas me procuravam, me perguntavam. Quando eu me formei, era natural que as pessoas me procurassem, as pessoas da família, os amigos, falavam, olha, ela sempre foi uma boa aluna, ela sempre foi inteligente, ela deve ser boa advogada, né? As pessoas iam supor, aos poucos, que eu era boa advogada e começaram a me procurar. E aí eu tinha uma carta na mão, porque eu era bolsista do mestrado e eu ganhava para estudar, né? Sim. Tinha bolsa CAPES, então eu ganhava R$ 1.500 naquela época para estudar. E aí eu conseguia, com esses R$ 1.500, eu consegui montar o meu primeiro escritório, né? Sozinha, numa casinha ali, numa caixa, que eu falo que era. Mas aí uma amiga, que é minha sócia até hoje, doutora Renata Medeiros, me chamou e falou, olha, eu estou começando meu escritório ali também. Ela estava mudando sócia, que ela é 3 anos mais velha que eu. Tô mudando, vou para um lugar, se você quiser ir comigo. Falei, bom, bora. A gente mal tinha contato de conhecer da faculdade, mas não tinha. Então, assim, a nossa amizade se formou ao longo da sociedade. E graças a Deus, eu sempre fui abençoada. Eu falo que a gente é abençoado por Deus, porque aconteceu. Eu vivo da advocacia hoje. Hoje eu praticamente só advogo, pouco dou aula. A advocacia sempre foi muito generosa comigo, me deu tudo que eu tenho, então eu E as áreas segui. de atuação? Porque a gente, quando sai da faculdade, também, né? A gente, às vezes, pode até já sair direcionado para alguma área, mas depois a gente acaba mudando. As suas áreas de atuação te escolheram ou você escolheu elas? Olha, eu falo que esse, assim, também foi... Hoje eu não indico isso, né? Mas a gente tem essa mania, quando no começo, aí vai fazendo o que aparece, né? Tem que fazer o que aparece. Geral. Clínico geral, fazia defensoria, fazia tudo. E eu, de fato, eu falo também que as áreas me escolheram. Eu fui escolhida pela advocacia, eu fui escolhida pelas áreas, porque eu nunca gostei de trabalhista na faculdade. E a minha sócia falou, tem cliente trabalhista, porque ela é criminalista mesmo, né, de essência. Ela falou, você vai atender, porque eu não vou atender. Não, mas eu não sei. Não, então você vai estudar para atender. E ela foi me jogando na área trabalhista. Hoje eu tenho, sei lá, 60% dos meus processos trabalhistas. Fico também transito aí na área de família, né, na área civil, que é enorme, que é sempre né? básica. E aos poucos eu fui me apaixonando aí pela área empresarial, né, tributária, que eu sempre lecionei. Então, hoje eu passo a cuidar muito de empresa, né, preventivo trabalhista, né. Que é hoje o compliance das áreas, É o né? compliance. E aí, aos poucos... o que hoje eu faço pelo direito médico, odontológico. Exatamente. Que é um E eu faço essa parte trabalhista do compliance. Que é algo que as pessoas precisam entender, né? A importância de um Sim. compliance. Porque elas põem na demais. cabeça... o brasileiro tem muito isso, né? Deixa eu... Primeiro acontecer o problema para depois eu tentar solucioná-lo. E eu tenho vários casos no escritório de pessoas que já chegam com o problema. Eu falo, puxa, se você tivesse pagado uma consulta por advogado... Uma coisa tão simples de resolver, você teria né? economizado muitos e muitos problemas, você teria economizado dinheiro. Porque o que acontece? Você não é advogado. Né? Quando eu faço a documentação desses meus clientes, eu mando a documentação em PDF fechado. Tá aqui o que você precisa. E aí uma gestora de uma cliente minha falou assim, você não tem como mandar esse documento em Word? Eu falei assim, olha, não é praxe do escritório, né? Quem faz e preenche documento é advogado. Daí ela, mas esse daqui é sempre rotineiro, tem que mudar uma coisa ou outra, eu mudo. Daí, ok. Daí eu falei, tá bom, pega. E é aquilo, né? Ela fez as alterações e aí... O
Porque na cabeça dela, o que acontecia? A minha cliente era sempre a contratante. E no cenário, as outras pessoas eram contratadas. Porque era um contrato de parceria, de influencer. Só que ela mudou. Uma empresa estava chamando a minha cliente para ser influencer. E aí ela achou que trocando as posições, ok. Eu falei, não, é um outro contrato. Sim. Né, esse contrato eu fiz pensando na proteção da minha cliente. A partir do momento que você inverte os polos, eu tenho um outro olhar. Claro. Entende? E aí ela, não sabia. Então é muito isso, né? E você fala muito disso, né? Sempre. Eu vejo as suas postagens da importância do preventivo. Muito. É um tema exaustivo até pra gente, que a gente fala da importância. Fala muito, Você né? fala bastante, olha, tenha sempre um jurídico, né? Pergunte, consulta um advogado, que você evita, às vezes, um problemão. E muitas vezes as pessoas acham que o Google resolve. É, Né? Eu vou no Google, eu preciso comprar ou vender alguma coisa, eu vou ali no Google, que ele vai me dar o modelo do contrato. Você sabe que tem um acontecimento, né, nessa minha jornada da advocacia, de uma cliente que chegou e falou assim, eu quero fazer... Ela tinha herdado, né, um terreno, uma casa aqui em São Paulo com a irmã, e aí ela queria fazer um contrato de compra e venda. E a gente que é advogado sabe que tem os requisitos legais e naquele caso não seria um contrato de compra e venda. Sim. Daí ela pegou e falou assim, olha, eu quero fazer um contrato de compra e venda, eu tô aqui, olha, eu peguei esse modelo de contrato de compra e venda, eu quero saber qual é o que eu devo aplicar. Ou se eu vou misturando eles, né? Fazer um Frankenstein ali de documento. Daí eu falei assim, olha, você pode fazer qualquer um dos 3, mas eles não vão ter validade. Aí ela, como assim? Eu falei assim, não é esse o contrato a ser estabelecido. Daí ela, é? E qual é? Eu falei assim, pois bem, meus honorários são tanto para que eu faça o contrato correto. E assim, então também há uma certa desvalorização uma cultura do trabalho. Né? Porque, nossa, mas você vai me cobrar tudo isso? E aí tem até um fato pessoal, né? Um parêntese. Essa semana, meu pai pegou e falou assim, tem uma pessoa que está te procurando, trabalhou com ele há uns anos, e falou assim, ele quer teu telefone. Eu falei, tá bom, aqui é o telefone do escritório, porque o meu telefone pessoal é meu telefone pessoal. E aí, eu passei o telefone do escritório. E quando chama no escritório, o pessoal lá vai mediando. Se for uma área que o escritório atenda, para você passar em consulta é tanto. E aí ele voltou pro meu pai e falou, eles estão me cobrando consulta. Então, mas é o trabalho. Né? Mas é uma cultura mesmo, porque eu falo que quando você vai no médico, você paga a consulta. Paga. Ainda que seja para ele falar que você não tem nada. Sim. Falou, olha, esse exame não tem nada. Né? Imagina se alguém falar para o médico, bom, doutor, mas eu vou pagar R$400, R$500, R$1.000 de consulta para você falar que eu não tenho nada. Sim. Falo, você não sabia se você tinha, você veio aqui, eu sei, estudei para saber. Né? É a mesma coisa, às vezes o cliente vai no meu escritório, eu olho, analiso, eu falo, você não tem direito. Mas tem que pagar consulta? Eu falei, sim, porque você não sabia se tinha. Opa! Porque, tem gente que vende pão, tem gente que vende leite e vende resposta. Sim. Né? É algo mais ou menos assim, eu vendo soluções. E para você, qual é o maior desafio atual da advocacia? Eu acho que é justamente isso, a desvalorização da advocacia. E eu luto tanto por isso, sabe? Porque eu acho que, de modo geral, o que a gente sempre conversa das redes sociais, tal, a gente tem que tomar calma, que essa conversa vai ter daqui pergunta? a pouco. Tá bom. Vai. Eu luto muito por isso, porque eu acho que a advocacia é uma profissão clássica, é um sacerdócio, né? A advocacia é como médico, você está lidando com vidas, você está... Um desvio nosso, Bruno, você sabe, a pessoa perde tudo. Pode mudar a vida da pessoa, eu falo ela isso. Muda, ela ganha ou perde tudo. Tem até uma postagem, eu não vou lembrar agora, mas é um meme, né? Que fala assim, quando a pessoa, eu achei muito caro os seus honorários. Aí ele fala assim, se você achou os meus honorários caros, você não sabe quanto custa um advogado incompetente. Exatamente. Porque ele pode custar a sua vida. E eu acho que, para mim, o maior desafio é isso, assim, é lidar com o público diante dessa desvalorização. Né? E você não acha que, assim, infelizmente, na advocacia existe uma... Não sei se esse é o termo, e me perdoem os colegas, mas não tem havido uma prostituição da profissão? Totalmente. Eu até fiz uma postagem esses dias, muito engraçada, que você vai no médico, aí você fala assim, quanto é que é para fazer cirurgia? O médico fala 10 mil. Aí tu vai no outro, ele fala 10 mil, 13 mil, né, no cartão, parcelado. 17 mil, 20 mil, enfim. Aí eles falam, mas eles ficam tudo ali, 10 mil, 9 mil, 11 mil, é tudo ali, nessa faixa, né? Aí você vai num advogado, aí você fala assim para um advogado, quanto é para fazer a sessão? Ele fala 10 mil. Aí você vai no outro, quanto é para fazer a sessão? Ele fala,
Dá esse óculos da Chili Beans aí que tu tem. Tá tudo certo. Que resolveu, pagou. Pagou. Você sabe né? que essa semana eu desenvolvi uma tese, né? E a tese emplacou, a gente tem obtido êxito. E aí o meu cliente publicou na página dele um agradecimento e aí uma outra pessoa veio me chamar, um outro profissional. E aí falou, eu queria, mas o meu processo, meu advogado perdeu. Daí eu falei assim, olha, faz o seguinte, me dá o número do processo. Daí eu fui, entrei no processo, falei assim, olha, o advogado que fez seu processo, eu conheço ele de nome. Ele é um bom advogado. A tese que ele usa é praticamente a mesma tese que eu uso. É uma tese muito boa, sim. Só que, nesse caso, o juiz, ao meu ver, não julgou da forma correta e seguindo as decisões e os precedentes. Se você se desentendeu com o seu advogado por alguma razão, eu estou à sua disposição. Agora, se a sua insegurança é porque veio uma sentença de improcedência, saiba que ele fez um bom trabalho, continue com o seu advogado. E assim, não falo isso para me enaltecer, sabe? Ele está querendo... Não. Eu acho que essa é a ética que a advocacia tem que resgatar. Porque você não vê médico falando mal de médico. É verdade. Mas você vê advogado falando mal de advogado. Na tua área você deve saber disso. Como é difícil arrumar um médico para fazer um laudo contra um médico. Contra o outro médico. Mesmo estando gritante o erro Sim, do outro não médico. Né? É muito difícil, muito difícil. É que eu defendo os profissionais da área da saúde. Exatamente. Né? Então eu não tenho esse problema, porque quando eu preciso de um assistente técnico para estar ajudando o profissional da área da pra saúde, ajudar. Eu consigo. Agora, eu que às vezes atuo do outro lado, assim, Sim. tem ações do outro lado, eu falo às vezes com médicos que são meus amigos, eu falo, mas tá errado. Eu falo assim, mas então é complicado. Até mesmo falar pessoalmente, eu falo, não dá para saber amigo, se tá errado. Ele não abandona a Ele tem profissão. uma ética incrível. Sim. Né? É um ou outro que às vezes sai do padrão, mas é bem pontual. O advogado não. É um ou outro que estupra durante o parto, mas tudo bem. A gente sabe que tem. Agora, assim, o advogado, mas é impressionante. O cliente está com você. Passou 2 anos, o cliente comenta com outro advogado que fez ação. Deixa eu ver. Ganhou pouco, viu? Esse advogado não foi bom, não. Vamos processar ele? Mas é impressionante. Ou só faz uma crítica, né? Ele não pode nem propor vamos processar ele. Ele pode só falar assim, nossa, mas foi pouco. E isso eu acho que é um grande problema, né? E eu, de verdade, eu vou te falar uma coisa, Luma. Às vezes eu converso com algumas pessoas, eu falo assim, eu não tenho do que reclamar da história que eu construí, que eu estou construindo. Do ponto de vista financeiro, mas eu podia ter muito mais se eu não fosse ético e não seguisse a minha consciência. Porque o que tem de picareta por aí, que vende coisa, que não sabe o que está vendendo, e vende assim, sonho, vende ilusão, é absurdo. Não tem dúvida. Mas eu acho que tem que ser assim, viu, Bruno? Eu acho que tem que ser, a gente tem que manter... a gente já passou também da época de ficar negociando, né, honorários. O meu trabalho é isso, porque eu sei o que eu vou fazer, eu sei o trabalho que vai me dar. Sim, eu parcelo, eu posso ver uma forma de pagamento melhor para você. Eu chego para a pessoa, passei o valor, X. É muito caro, você não dá um desconto? Não, eu te dou uma facilidade de pagamento, mas eu não diminuo R$1 dos meus honorários. Exatamente, porque é um custo também, né, que a gente tem. E tem cliente que chega e fala, olha, mas o fulano me cobrou tanto. Eu falo, olha, vai com Deus. Você tem a escolha de contratar o profissional que Contrata você quer. ele, então, que é um ótimo preço. Eu só não sei se ele é um ótimo profissional. Exatamente. Mas se voltar, é a dobro, hein? E sabe que eu vejo, a gente ouve, né? Começa esse assunto e, de repente, esse assunto se esvazia. De algumas profissões no futuro que vão acabar, né? Você acha que a advocacia é uma profissão que vai entrar em extinção? Olha, eu acho que a gente corre sérios riscos por conta de irresponsáveis que estão se formando na área, por conta de... Você acha que a gente vai ser substituído por computador, por exemplo? Na verdade, o Superior Tribunal de Justiça tem robôs, né? Já que elaboram algumas decisões, alguns acórdão. Então, por exemplo, você vai para um recurso com uma causa básica de consumidor, por exemplo, você pode ter certeza que isso não é escrito à mão. Eles juntam, é uma programação que eles juntam uns fatos, um argumento, e casa a lei, eles juntam e formam já uma sentença pronta, uma decisão pronta. Depois da revista... Já é dito que eu acho que o Superior Tribunal de Justiça tem cerca de 3 ou 4 robôs já que trabalham. E, cara, isso me deixa tão triste, porque eu vejo advogado defendendo isso, falando que você tem que implementar no seu escritório uma programação para fazer a sua inicial. E aí você tira do advogado o que é mais bonito, que é a escrita. Sim.
né? A defesa. A defesa, o jeito de brilhantismo você falar. De você trazer um princípio, de você trazer uma lei. E eu acho que a grande questão, né, você está conversando, mas eu acho que é uma das profissões que não tem como acabar, por conta de um raciocínio jurídico que a gente tem. Eu espero. Né? Porque a gente chega, muitas vezes as pessoas chegam para nós e falam assim: tem como executar esse contrato? A gente olha aquele instrumento e a gente tem algumas opções. Aí eu posso executar, não tenho elementos de execução, eu posso entrar com uma ação de cobrança, não tenho determinado elemento, ou eu tenho determinado elemento, eu vou para uma ação monitória. Então, assim, esse raciocínio, né? E aqui é um raciocínio muito básico, Sim. né? Mas para tantas outras questões complexas, é o ser humano que tem esse raciocínio, né? Nenhuma inteligência artificial consegue. Por isso que eu não consigo consegue imaginar fazer esse link. E a gente sabe assim, por exemplo, quando a gente estuda, eu falo para os meus alunos, às vezes quando eu dava aula, eu dei muita aula em curso de preparatório para a OAB, né? E aí quando eu dava aula em curso, é engraçado porque vem tudo muito certo, problema, né? E é uma grande falha das faculdades, né, da própria prova da OAB, porque vem certinho o problema. Maria tinha tanta coisa. Então vem tudo relatadinho, tem ali a fórmula Sem pro a aluno variável da vida. desenvolver. Só que aí chega no teu escritório aquele cliente que não leva o documento, que tinha um problema lá, que esquece de falar que tinha outro negócio ali, Ou que que tem um perde o irmão, documento. que perde o documento, que conta uma história, que quando você vai jogar no processo, chega na audiência, você vê que não é essa história que ele contou. Aí depois ele conta outra versão da história para você no dia da audiência, antes de entrar na sala. E que você né? tem que fazer esse raciocínio 5 De uma minutos forma antes. tão rápida, e você tem que se virar às vezes, né? No meio da audiência, na testemunha que fala uma coisa que não estava programado. Então, Ou de um fato que surge na exatamente, audiência. isso é único assim do raciocínio humano. Você tem que lidar, e a gente sabe que nem sempre a gente usa a lei. Às vezes a gente usa coisas, né? Hoje na mediação, né? Teve um caso muito clássico. Recentemente, né, a gente fala que foi um caso que ficou emblemático no escritório agora, porque é uma coisa tão boba, mas vai ficar gravado isso. Já era nossa cliente há muito tempo, uma senhorinha, a gente falou, uma ação vai ajuizar isso. A senhorinha incomodava que no andar de cima tinha alguém que ficava batendo, batendo toda vez que andava. Não sei o que acontece lá, já notifiquei e tal. Entramos com uma ação, falamos, gravamos o barulho lá, olha, já mandou notificação, não resolveu. E aí chegou na audiência, era um outro velhinho que andava com andador em casa. Meu Deus. E aí, como é que você resolve isso? Porque ao passo que ela não tem que se incomodar, ficar com barulho, que de fato não é vida isso, né? Não dá pra dormir. Usa Eu vou falar o quê? Não anda? Né? Não fica parado? E sabe como é que a gente resolveu isso na mediação? Falou, olha... e se a gente colocar uma borrachinha no seu andador melhor, hein? Trocar a borrachinha do seu andador. Por aquela bolinha de tênis. E aí eles trocaram a borrachinha, falaram, pode ser, pode tentar, não sei o quê. Trocaram a borrachinha, resolveu o problema. Ou seja, isso um robô não resolveria, Sim, né? porque ele daria uma sentença seca. E afinal, mas aí você não ganhou. Gente, mas qual é o seu trabalho? O seu trabalho não é resolver? E aí esse é um ponto, né? Eu acho que, assim, tudo bem. Atualmente, até as faculdades têm colocado matérias como mediação, conciliação, mas o advogado ele não é treinado para mediar nem conciliar. Não. Ele é treinado 5 anos da graduação para litigar. Para brigar. E quando ele chega numa audiência de conciliação, para ele, a vitória dele, se ele está pelo autor, é uma sentença de procedência, se ele está pelo réu, é uma de improcedência. Ele não consegue enxergar na conciliação um acordo como algo vitorioso. Você não colocar um estresse na cabeça do teu cliente por 3 anos, por conta de, sei lá, você tinha direito a uma condenação a 15 e você fez um acordo de 10. Gente, são 3 anos que você evita de problema na cabeça desse cara. Sabe? Eu tinha direito a 10 e eles querem me dar 7. Então, mas e as variáveis desse processo? E os riscos desse processo? E a mudança jurisprudencial? Né? Porque até antes, acho que de 2012, o STJ tinha um entendimento acerca da legitimidade da personalidade de quem entrava com alimentos gravídicos. Depois mudou. Exatamente. A lei fala uma coisa, o STJ mudou, os doutrinadores estão falando uma. Então, você imagina, você está num curso do processo, muda o entendimento, você perde. Né? Então, assim, é muito complexo de você não enxergar a mediação como algo bom, a conciliação como algo proveitoso, como algo exitoso, digamos assim. Sim. E a advocacia, com todas essas nuances, com todos esses desafios, hoje, na sua opinião, dá para viver da advocacia?
Dá. Eu vivo da advocacia. Eu também. Dá para viver, claro que dá, assim, mas como toda profissão, Bruno, assim, depende do estilo. Tem gente que trabalha em escritório, né? Tem gente que aí você é submetido a um salário fixo, é aquilo mesmo. Mas é o que eu falei, eu acho que a advocacia, tudo que eu tenho, eu devo unicamente à advocacia. Eu acho que tem um pouco essa questão. Essa é a pergunta do voto de Minerva que eu vou te fazer. É uma questão polêmica, mas eu vou só dar um spoiler. Eu acho que existem advogados que não enfrentam e não enxergam a advocacia como a sua principal profissão. E aí eu lembro de algo muito frustrante para mim. Eu sempre quis ser advogado, desde pequeno. E aí eu entro na faculdade com aquela sede de conhecimento, de querer fazer tudo, e tudo. E eu lembro que, assim, segunda semana de aula, eu tive uma aula com um professor. E aí ele falava, e era uma aula extra, não era uma aula da grade. Então, assim, na minha sala do primeiro ano, se eu não me engano, tinha uns 100 alunos. E nessa aula, tipo, tinha 15, porque não era obrigatório, então tinha pouquíssimos alunos. E ele falava assim, olha, vocês estão começando agora na advocacia, é o seguinte, vocês não pensem que vocês vão viver disso, porque não vai viver. Tem muito advogado no mercado. É melhor você já começar a construir uma padaria, uma lanchonete, Nossa, é melhor você já acredito. abrir uma lojinha de roupa, porque assim, se for para viver só da advocacia, não dá certo. E aí hoje, né, quase 10 anos depois de formado que eu tenho, eu olho e digo assim, eu acho que este professor... E aí, graças a Deus, ele deu 1 ou 2 aulas para nós e não deu mais aula. E aí eu olho e falo assim, esse professor, ele nunca foi advogado. Porque a advocacia tem sim as suas dificuldades, tem sim os seus desafios, mas dá para viver da advocacia. Dá. Né? O que você não pode é ser medíocre e ser mais um. Exatamente. Você precisa estudar, se dedicar, sim, ser uma pessoa polida, uma pessoa educada, né? Que a profissão requer isso. Não queira agir diferente do que a profissão pede. Né? Esse tradicionalismo que a profissão pede. Alguns precisam ser desfeitos, entendo que sim. Né? Há um rigor excessivo, até como o ministro do STF que expôs uma advogada, porque quem não ficaria nervoso sustentando no STF? Lógico. E aí, eventualmente, eu trocar, né, Vossa Excelência por você, ela por falou, você, né? Nossa, e ser execrada. Aqui é uma... Não, ok, mas... Né, é a minha primeira vez. Não, imagina. E, claro, é uma liturgia, mas é um ego tão grande, né? Mas sabe o que você está falando? Eu acho que a gente até tem esse dever de tomar cuidado, né? A gente também não pode dizer para o jovem que está começando e falar assim, então dá para viver, basta você fazer tudo certinho. Basta você não pisar no calo do outro. Não. Eu digo assim, hoje eu vivo da advocacia. Não, sim. Da forma que eu vivo, mas no início... Opa, aquilo, é o clínico, é parceria, aí, é não ter carro, porque eu não tive carro no início da advocacia, eu tinha moto. Porque senão o cara da... E aí eu fico pé da vida com esses coaches, né, que falam... Vamos entrar nesse tema? Vamos entrar. Olha, você não me aguento, né? Você me conhece, eu tô até comportada demais. Senão o YouTube e o Spotify derruba. Olha, vamos lá. O que acontece? Eu fico pé da vida com esses coaches que eles vendem. Aparece lá direto, assim, no YouTube, né? Aquela propaganda. O cara fala assim, quer ter sucesso na advocacia? Você está perdendo dinheiro. Se você está sentado no seu escritório, você está perdendo dinheiro. E aí ele aparece num super carro, assim, viajando e ganhando dinheiro. Se você não sabe usar o WhatsApp, você está perdendo dinheiro. Gente, isso é um crime tão grande. E aí, gente que fica, olha, eu tô aqui, faço 15 minutos de academia, não sei o quê. O cara vê, ele acha que a advocacia é isso. E não é. Nossa, meu Deus, não é. Porque é uma lógica perversa de associar... A advocacia não é bonita, cara. Não, e assim, é uma lógica perversa de associar a advocacia, ou melhor, a tua qualidade advocatícia com o que você ostenta na rede, que não é. Não é. E você sabe que eu tenho uma história interessante sobre isso. Primeiro que assim, né, isso de você fazer um brilhantismo na internet, Guy Debord já falava, né, a sociedade do espetáculo. E eu tenho um caso interessante sobre isso. Eu tinha um bom carro, um ótimo carro, você lembra? Que era o meu xodó. Foi assim um dos ápices da advocacia de dizer, graças a Deus eu tô no caminho certo, eu era apaixonado, um puta carrão. E aí, a gente comprou o apartamento, então eu tive que vender o carro, né? Não, o carro a gente compra outro, não sei o quê. E eu peguei e comprei um Logan. Eu gosto muito de carro automático, comprei um Logan automático, um carro simples, mas assim,
para eu ir pros lugares e tal. Resolvia, né? E aí eu tava tendo uma reunião com um cliente e falei assim, vamos almoçar? Vamos. Eu falei assim, vou pegar o carro no estacionamento, você tá de carro? Não. Eu falei, então eu pego o meu carro e a gente vai junto, beleza? E aí, enfim, peguei o carro, o cliente entrou, tal, fomos pro restaurante, comemos, não sei o quê. Mas aí passou 40, 50 dias com que eu tava com o Logan, as coisas melhoraram. Eu falei, putz, dá para trocar de carro, vou voltar para SUV, que é o tipo de carro que eu gosto. E aí comprei uma SUV. E eu fui nesse cliente de novo. Quando eu chego nesse cliente, que eu falo assim, tenho que pegar só no carro a minha bolsa e a gente vai no restaurante de novo, e era perto. E aí eu abri o carro. Quando eu abro o carro, ela falou assim, tá de carro novo? Daí eu falei assim, eu troquei, tô com esse daqui agora. Aí ela assim, agora sim, esse sim é um carro de advogado, esse sim é um carro de respeito. Eu vi isso a minha vida toda também. Porque associa, né? Não, Bruno, como pode? Você é tão bom, você é advogado de médico, você né? Tipo, você é professor de pós-graduação. E são tantas qualidades que as pessoas põem, mas que elas são reduzidas a um carro simples. Né? Ou de repente, eu não ter o último iPhone. Isso é frustrante, né? Nossa, vamos falar do que a gente vive, assim, do medo diário, do pânico que a gente fica, porque isso cria na nossa cabeça uma sensação de que a gente não tem chance de dar um passo para trás. E não dar um passo para trás necessariamente porque as coisas estão muito ruins, porque de repente você quer trocar de apartamento, porque de repente você tem outros planos, para mim não foi um passo para né? trás, para mim foram 10 passos à frente. Exatamente. E assim, eu até brinco, né? Eu falo assim, agora eu também quero trocar de carro, eu falo, não, quero um outro carro, quero um carro mais simples, um carro que não me dê problema, não sei o quê. Mas assim, aí as pessoas falam, você trocou de carro, nossa, então as coisas estão difíceis para você, né? Isso cansa tanto na advocacia, né? Esse pensamento porque de que você tem que sempre ser um espetáculo. Você tem que manter, né? um status, assim, porque se é um advogado simples, ninguém contrata. Eu ouvi isso a minha vida toda. Você vai chegar na delegacia com um carro desse, né? As pessoas não... Eu me lembro, assim, logo no começo da nossa advocacia, minha sócia pegou ela é criminalista, né? Pegou um caso muito emblemático na cidade, né? Que foi um júri popular, um sequestro muito grande. Ela defendia, aí, né, obviamente, os sequestradores. E eu lembro que na saída do júri tinha assim uns 20 repórteres assim em cima dela, e na época era bem recente, ela tinha um Peugeot, né? Era um Peugeot mais simples e ela tinha esse Peugeot. E aí ela foi entrando assim no carro, tentando entrar no carro, fechou a porta e foi. E isso ficou muito marcado na época, de todo mundo ver, falar, pensei que era uma excelente advogada, né? Porque fez um baita júri, absolveu a menina, não sei o quê. Mas, tem um Peugeot e tal, e isso ficou muito marcado pra gente, e a gente criou aquela necessidade, não, eu preciso ter um carro melhor, né? Para aparecer na delegacia, para o cliente me ver, né? É um preconceito, né? Você vê o cliente chegando com um carro velho, você fala, esse advogado aí não... Eu conheço histórias de advogados que têm, por exemplo, uma BMW, mas o escritório é um caos, não sabe o que está advogando, perde ação. Não que perder ação seja culpa do advogado, né? A gente sabe que algumas ações, de fato, você precisa de defesa, mas que podem perder. Mas, assim, perde ação por negligência, Sim. perde ação por imperícia, porque pega um caso que não sabe fazer. E aliás, isso, para quem está nos ouvindo da Jovem Advocacia, não saia pegando tudo. É a vida do seu cliente. Exatamente. Aprenda a construir o seu escritório com parceria. Né? Que é, por exemplo, o que a gente faz. O que a gente faz. Né? O meu escritório não faz trabalhista, mas quando eu preciso, quando alguém me demanda uma trabalhista, eu faço uma parceria com quem? Com a doutora Luma. Isso. Né? Não, eu estou em outro estado, então eu tenho um outro advogado que faz uma parceria. Eu tenho parceria com advogados previdenciaristas, né? Eu tenho parceria com advogados criminalistas. Por quê? Porque dentro do meu atendimento, não necessariamente da profissão, mas às vezes de casa, eu posso ter uma cliente que sofreu violência doméstica, ela precisa de um advogado criminalista, ela pode me procurar, o meu escritório, e falar, eu não faço, mas eu tenho uma parceria. Então, aprenda a fazer parceria, Sim, que ela é muito importante. Primeiro, o cliente é seu. Segundo, a parceria não é joga na mão do outro e pronto. Não, você tem que acompanhar esse processo, porque você responde por ele. Porque ele te deu uma procuração. Dando algum tipo de problema com o teu advogado parceiro, quem assume é você. O contrato é seu, né? Entende? Justamente. Então, faça parceria. E é por isso que eu falo... falo... é melhor você... mas eu tenho que dividir...
Olha, vale muito mais você ganhar metade Do do não que ganhar você nada. ganhar tudo e você perder o cliente para sempre ou ter um problemão com ele, Que é né? o não ganhar nada, porque se você comete um erro no processo, Você vai ter que devolver tudo e às sim, vezes o dobro, e indenizar o indenização, cliente, sabe? tudo Assim, mais. de fato, é como um médico. Imagina, um ortopedista vai fazer uma cirurgia No olho. no cérebro da pessoa. Não tem como, né? Não é a especialidade dele. Talvez ele até entenda, talvez ele até saiba, fez faculdade. Mas ele não é um especialista para isso. Ele Sim. vai matar a pessoa, ele pode matar a pessoa, né? Ele não está atualizado dos riscos, né? E um profissional mesmo da área, ele está atualizado da jurisprudência, ele sabe o que está acontecendo, ele sabe o que está acontecendo nos julgados, o que os juízes estão entendendo sobre Mudanças de isso. entendimento, eventualmente. Exatamente, né? Acho que Fraquezas, é muito melhor, né? fragilidades. E isso é algo que eu destaco. E aí volto na... esse contexto de não fazer tudo tem um pouco a ver com o que eu falei. Eu podia estar num outro patamar, só que a preço do quê? A custo do quê? Né, pegar qualquer tipo de processo que chegasse para mim, faria de qualquer jeito, não entregaria a justiça para esse cliente, e aí eu falo o quê para ele? Qual é o peso que eu vou ter no meu travesseiro da minha consciência? Mas é o seguinte, agora chegou o grande momento da pergunta do voto de Minerva. Voto de Minerva. Que é o momento onde o convidado ele dá a opinião dele, né, e sentencia sobre esse assunto. Então, em tese, o que você falar é o que vale. Ai, meu Mas esse assunto é tão polêmico que, assim, pode dar a tua opinião. E aí, se você me dá a abertura, devolve para mim que a gente vai polemizar hoje. Bora. É muito comum a gente estar ali, 5º ano, TCC, OAB, beleza. Entreguei meu TCC, foi aprovado, me formei, colei grau, passei na OAB. O que eu faço agora? Eu abro um escritório ou eu viro advogado associado? Vou responder de uma forma clássica de um advogado. Depende. Não pode. Não, o voto de Minerva não aceita Bom. em cima do muro. Mas sabe por que eu falo depende? Porque eu não posso falar para você vir advogado. Olha, comece fazendo aquilo. A verdade é que essa pergunta tem que ser respondida durante a faculdade. Uma coisa chamada estágio serve justamente para você conhecer. Né? As pessoas hoje confundem porque tem gente que tem responsabilidade em casa, tem que, né, ajudar os pais, às vezes, mas enfim. O estágio não é para você juntar dinheiro, para você viajar com esse dinheiro, para você fazer crediário, para você fazer compras, você ficar rico. Um estágio, ele serve para você aprender. E o que você recebe não é, de fato, uma remuneração. Não. É uma bolsa, é um auxílio para que você, de fato, às vezes não tenha custo sobre isso também, que te ajude. Que você não pague para aprender ali. Mas também, se você pagar, você também está ganhando, porque você aprende. Se você for de graça, você também está ganhando. Né? O conhecimento. Então, o que eu falo assim para os alunos? Essa pergunta, o que eu faço, tem que ser respondida durante a faculdade. Você está no 2º ano, comece a fazer estágio no escritório. Ah, isso aqui eu não gostei, trabalhista, não gosto. Vai para o escritório criminal, vê se você gosta, pega afinidade com a tua matéria. Vai para o serviço público. Vai conhecer o cartório. Vai lá para o cartório, senta do lado do juiz para ajudar ele a fazer sentença. Tem estágio. Ah, não gostei. Eu fiz estágio na procuradoria. Vai fazer na procuradoria. Vai na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil, tem jurídico. Passeia, não tem essa preocupação de vou ficar aqui só 1 ano, vou ficar 1 ano, 2 anos. Passeia para você conhecer. Aí sim, gostei de um escritório, gostou do escritório, tá pensando em fazer direito? Fica ali. Vai adquirindo conhecimento, observa como ele faz, observa o atendimento. Dali você vai tirar a sua ideia do que você quer. E aí é muito mais fácil você decidir. Agora, escolhi ser advogado, vou para a área pública, abro escritório, vou trabalhar para os outros, e aí também depende do quê? Do seu perfil. Isso que eu ia falar. Perfil é muito bom. Eu acho que a pessoa precisa se conhecer, em primeiro lugar. Ela tem que olhar no espelho e se autoanalisar dizendo assim, qual é o meu perfil? Porque se você... E não é demérito, porque as pessoas associam a um brilhante advogado àquele que tem o nome na porta. Eu tenho que ter o meu escritório. Exatamente. Só que esse é o teu perfil, senão você vai ser frustrado pro resto da vida e você vai ser uma pessoa que vai dizer, a advocacia não dá dinheiro. Para mim é inadmissível uma pessoa estar no 5º ano de direito, está saindo, se formando, perguntando, o que eu faço? Meu amigo, você estudou 5 anos, você não sabe o que você faz. Já era para você ter essa resposta. Não é para você me perguntar isso quando, sair agora, para onde eu vou? Você fez errado. Você tem que ter um perfil.
qual o perfil? Ou de ser um advogado associado, isso eu digo da advocacia privada, né? A pergunta é nesse sentido. Vou ser um associado, ou seja, vou, entre aspas, trabalhar para alguém, ou vou abrir o meu escritório? Porque a grande questão é que ambos têm pró e contra. Até porque você não sabe o perfil da pessoa. Tem gente que tem um auxílio imenso dos pais em casa. Eu, graças a Deus, eu sempre morei com meu pai, com a minha mãe, e eles me davam total apoio. Falou, o que você quer fazer? Claro, meu pai não, né, a gente não vem de família rica, a gente vem de uma família mediana, de classe média mesmo, né, onde todo mundo trabalhava, onde todo mundo fazia esforço. Então, o meu pai sempre falou, o que você quer? E na época, quando eu saí, ele se assustou, que eu falei, eu quero fazer um mestrado. O mestrado é R$3.500 por mês. Ele falou, eu não posso pagar. Então, você precisa conseguir a bolsa. Se eu escolhesse, de repente, quero ser juíza, e aí você sabe que você demanda um tempo para estudar. Que não dá para trabalhar eu normalmente. eu não podia, não tinha essa opção também, porque eles poderiam ali me dar aquele básico, mas também não poderiam me manter. Né? Então, nessa cidade que você está ali, está morando com os pais estão... Tem gente que tem toda a possibilidade, tá? Os pais dão tempo de estudo. Então, eu tive amigos que ficaram 4, 5 anos estudando e tranquilamente sendo sustentados pelo pai, pela mãe, e puderam escolher. Mas é uma coisa importante que eu digo. O tempo, às vezes, que você leva para conseguir erguer o teu escritório de advocacia, que você leva para conseguir parar de pagar conta e começar a pegar alguma coisa no final do mês, talvez seja o mesmo tempo que você leve para passar no concurso de juiz. Então, tem gente que às vezes quer ser juiz, quer ser promotor e desiste porque é muito difícil, mas fica lá batendo cabeça na advocacia que não tem menor jeito, que não tem a menor vocação. Ele não tem vocação para isso, é infeliz. E vai demorar 4, 5 anos para você começar a ter o primeiro retorno. E era o tempo, de repente, que ele precisava ali também sem dinheiro e também sem gerar custo para ele poder passar no concurso, né? Se dedicar, uma coisa que ele gosta, que ele teria mais vontade de fazer para passar no concurso. Então, quando eu falo depende, é que essa pergunta... ela está tão longe de ter uma fórmula prática, né? O perfil você, por exemplo, nós somos mais perfil empreendedor. Sim. A gente não gosta de respeitar horário, né? A gente gosta de ter a nossa liberdade, a gente gosta de ter a nossa forma de fazer. A gente odeia que alguém fale assim pra gente, tem que fazer assim, mas eu não concordo. Não, mas tem que fazer. Né? Então, é o nosso Respeitando perfil. a liberdade intelectual do profissional. A gente não daria tão certo. Claro, uma necessidade, se um dia acontecer, a gente trabalharia. Mas, assim, a gente não daria tão certo como... Não, eu já tentei já. Eu pelo menos, um problema. nos estágios, nunca deu certo. Assim, nos meus estágios, eu sempre tive problema. Porque eu não queria chegar no horário, eu não queria fazer... Porque eu achava que se eu não precisava fazer hoje, eu podia fazer tudo no outro dia. Eu queria fazer do meu jeito. Para mim, é um ponto de vista, né, um recorte, mas eu tenho um outro recorte. Né? Se alguém me perguntasse isso, eu falaria assim, é o perfil da pessoa, se olhe no espelho e pense quais são os prós e os contras. Por quê? De forma bem básica e simplória. Eu vou ser associado. Você tem hora para entrar, hora para sair, salário todo até o 5º dia útil, alguns benefícios, enfim. Você cumpre ali. O cliente não te liga depois do teu horário de expediente, o cliente não te liga sábado, domingo, Natal, feriado, aniversário, e você vive aquilo ali. Você vai ter direito a férias de 30 dias, você vai ter 13º, ok, você é um associado. Agora, quando você muda de posição, quando você capitaneia um escritório, tudo isso que aquele tem, você não tem. Você não tem 13º, você não recebe horas extras, você não tem horário, porque tem dias que, ok, o cliente me liga no horário comercial, mas tem dias que meu telefone toca 11 horas da noite e eu olho e falo assim, está acontecendo alguma coisa. Ou ele me liga no sábado, ou ele me liga no domingo, ou ele me liga nas minhas férias e eu atendo. E existem pessoas que não conseguiriam lidar com isso. E aí vem a palavra-chave que você falou, que é ser empreendedor, né? Hoje a advocacia não é mais só ficar sentado. Então, de certa forma, eu não concordo também com essas loucuras de internet, mas não é só você ficar sentado, abrir uma placa e dizer entrem. Não, você precisa saber de gestão, você precisa saber de marketing, você precisa saber de ética, porque... Aí você vê advogados que fazem umas loucuras na internet. É que a linha do marketing na advocacia, a gente já tem as nossas limitações por conta do código de ética, mas é uma linha muito tênue entre a advocacia ética, né, o marketing da advocacia e a advocacia palhaçada, que eu falo, né, que eu chamo que é a advocacia que não existe. Não existe. Né? A pessoa que pinta, porque, como eu estava falando, a advocacia não é um mar de rosas.
É você campo de decidir batalha. trabalhar. A gente não gosta de resolver problema nosso, mas você está escolhendo resolver problema de todo mundo todos os dias. Então, todos os dias, as 10, 15 pessoas te ligam por conta do problema delas. E a gente vive de problema E a dos gente outros. escuta o problema delas todo dia. E a gente tenta resolver o problema delas todo dia. Problemas que a gente jamais queria resolver nosso. Se fosse nosso, jamais a gente queria ter este problema. E, de repente, a gente está pegando o problema do cliente. Sim. E eu sempre falo assim para os meus clientes que eles chegam com um sacão assim pesado de problema nas dão pra costas mim. carregando e jogam na minha mesa aqui, ó, tá aqui, ó. E de lá eles vão mais leve, que agora o problema é meu, eu que levo esse sacão para casa todo dia e como você falou, a gente não é associado ali, empregado que vai embora, deixa o saco lá e vai embora, resolve amanhã. A gente leva o saco para as costas e de madrugada às 3 da manhã para fazer aquele xixizinho rápido, a gente acorda e lembra daquele Quando saco tu tá que tomando tá ali. banho, tu lembra de alguns casos? Eu lembro 3:30 da manhã. Eu lembro. Você sabe o que eu faço às vezes? Eu tô no banho, sei lá. E aí lembrei de um caso, de algo que eu precisava falar, que eu preciso falar. Ou aí eu vou no celular, ponho no gravador, te juro, falo, bloqueio o gravador e volto pro banho. É muito louco. É muito louco. É muito louco isso, né? Eu falei outro dia, eu acordo às vezes de madrugada e eu lembro, aí eu escrevo um e-mail já para a pessoa. As pessoas me ligam, você me mandou um e-mail 4 horas da manhã, você acorda cedo? Eu falei, não, é que eu lembrei que eu precisava e é isso. Uma amiga minha falava isso, ela dizia assim, a advocacia é perversa por conta disso, porque você fecha o escritório, mas você não fecha o cérebro. Consome. O mecânico, ele... Ai, putz, o que é esse motor? Mas na hora que ele fecha a oficina, ele fala, amanhã eu vou tentar a reboca da parafuseta. A gente não, a gente fica, mas qual é o recurso? Mas se eu colocar esse recurso com essa tese, pode ir para tal lugar. Se for para tal lugar, né? E a gente não para de pensar, não para. E aí quando acontece isso, a gente começa a entrar, e às vezes eu sei que a gente desabafa um com o outro, né? Quantas vezes eu já te liguei chorando? Eu não aguento mais. O que é normal e Chega, natural. eu não aguento mais, não dá. Porque assim, você fica num ciclo que às vezes você não está conseguindo resolver. E aí você fala assim, meu Deus, por que eu escolhi fazer isso? O que eu fiz? Por que eu não fiz medicina, de repente? E aí... Eu brinco que por que eu não fiz mecânica, né? Porque eu apertava 2 parafusos aqui, resolvido, meu camarada. Mas aí, de repente, vem uma situação que você ganha uma ação e você fica tão contente, você fala, nossa, eu amo isso. Você muda a vida da pessoa e fala, era isso que eu estava precisando. Você fala, nossa, eu amo fazer isso todo dia. E o nosso episódio, a hora voa, ele tá chegando ao fim. Já foi. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta reflexiva. Da tua atuação profissional, do teu caminho profissional, existe algo que você mudaria? Eu mudaria não o caminho profissional, mas eu mudaria o jeito com que eu aprendi a lidar com isso. Eu tomei muita porrada antes de aprender a ceder. A gente não pode sair da faculdade achando que tudo vai dar certo, que o nosso caminho está traçado. Eu acho que uma das maiores lições que eu aprendi é olhar sempre o teu cliente, o colega, com mais generosidade. Eu passei muito tempo olhando o problema de uma forma racional, de uma forma concreta para resolver. E, por vezes, eu errei de não enxergar o outro. Por vezes, eu errei de querer ganhar a qualquer custo, de não enxergar o meu colega do outro lado. Por vezes, eu errei de arrumar brigas homéricas dos outros, mas como se fossem minhas. Então, eu não mudaria como eleições. O caminho porque eu acho que o caminho é isso. Eu acho que Deus traça os caminhos, mas eu mudaria a forma com que eu caminhei, talvez. Você falou de arrumar briga como na eleição, né? Por exemplo. A eleição da OAB é pior que a eleição partidária, né? Porque às vezes com 25 anos você acha que você está pronto, que você é muito maduro, né? Então, quantas brigas eu já arrumei em eleição de classe? Quanto eu fui ambiciosa, o quanto eu fui ambiciosa muito cedo e quanto eu perdi por ser ambiciosa demais muito cedo, o quantas amizades, quantas pessoas que me estenderam a mão e por ambição eu deixei elas para trás. Então esse é um dos maiores arrependimentos de vida que eu tenho, de perder pessoas especiais por ambição e que às vezes aquele degrau que você sobe e quando você vê a pessoa depois lá embaixo, que você poderia ter atrasado mais e ido junto.
não compensa. Então, a humildade que eu estou aprendendo depois dos 30 é muito importante na nossa profissão, a empatia e, principalmente, a advocacia é muito política. É um dia depois do outro. Hoje, a pessoa que se odeia, amanhã é teu aliado. É muito pequeno o nosso ciclo. Então, a gente se vê, a gente volta. Principalmente para Santos, né? Que as pessoas acham... para Santos. Porque quem mora na Baixada Santista acha que o interior é qualquer lugar menos lá. E eu brinco, não, lá é interior com praia, Santos gente. é o interior, porque todo mundo se conhece, ao menos de sobrenome. Eu brinco assim, quem é fulano? É filho de quem? Santos A é gente terrível. sabe. É uma fofocaiada. É filho de quem? Ah, do fulano, sei quem é. Né? Olha, Santos, São Vicente, Guarujá, é uma fofocaiada, gente. A pessoa faz, todo mundo tá sabendo. Tá. Obrigado. Ai, obrigado pelas palavras, te agradeço. pela reflexão. Você sabe o quanto, eu já cansei de falar isso para você, mas você sabe o quanto eu sou sua fã. Obrigado. Porque eu lembro que quando você comprou o seu apartamento, eu comprei o meu 2 meses depois, porque eu criei muita coragem. Eu falei assim, cara, o Bruno é um homem incrível. É um dos homens mais incríveis que eu conheço. Obrigado pela sua mesmo. coragem, pela sua força na advocacia, pelo seu profissionalismo. Você é uma inspiração para mim, para muitos, e é uma liderança na advocacia. Então, nunca esqueça o valor, independente de eu ser sua amiga. É de verdade a admiração que eu tenho por você. Nossa, obrigado. Não tenho nem palavras. Eu também admiro muito você, admiro sua caminhada, sua trajetória, sua coragem. Entendo que sim, faz parte do nosso crescimento alguns passos errados que a gente dá. Eu gosto muito de uma frase da minha avó, que nos deixou há pouco tempo e ainda muita saudade. E quando meu avô morreu, eu falei assim, vó, a senhora sente falta do vô? E ela falou assim, falta não, eu sinto saudade. E aquilo no momento não me fez muito sentido, mas hoje faz. Mutatis mutandis. Às vezes faz falta, não, eu não quero isso de novo na minha vida, mas eu sinto muita saudade daquilo que eu vivi. Exatamente. Quando a gente inverte, eu acho que é um pouco isso que você falou, né? Mudaria, talvez, mas eu cheguei onde estou hoje pelo que eu fui. Talvez eu possa construir uma história daqui para frente. Né? Reconhecer os erros é mudar a história. Espero que haja tempo para tudo que a gente deseja, para todos os nossos sonhos. Teremos. Muito obrigado, Luma. Eu adorei a conversa, foi incrível. Eu acho que é inspirador para quem está começando. Para quem está começando, de uma forma de inspirar de para onde eu vou. Né? Que bom que há um caminho, que bom que alguém me deu uma luz, porque isso a gente não aprende na faculdade, ninguém nos ensina isso. A gente ouve falar que o 6º ano é o mais difícil, e sim, é o mais difícil, porque ninguém nos ensina. Né? Ninguém nos ensina o caminho de um concurso, ou de uma advocacia privada, ou de um magistério, ninguém nos ensina. Né? Somos nós por nós mesmos, nesse cenário onde não temos padrinhos, né? Não estamos herdando escritório. Obrigado. Obrigada a você. Adorei. E você que nos assiste, espero que você tenha gostado desse episódio. Você viu agora que no final foi emocionante. Tive que segurar aqui. Obrigado pela tua audiência, obrigado por nos ouvir. Não se esqueça, siga lá no Spotify, no Deezer, Google Podcast, se inscreva no canal do YouTube, ativa lá o sininho para que você seja notificado quando os episódios forem ao ar. Tá um episódio mais incrível do que o outro. Você tem visto o empenho que a gente tem feito para levar a informação para ti. Por quê? Porque informação é um meio de empoderar as pessoas. E as pessoas empoderadas dos seus direitos, ela pode exigi-los. Quero agradecer a Flixtar também, né? Muito obrigado por ser nossa parceira, por estar apoiando o projeto, por estar levando informação para as pessoas, por estar empoderando as pessoas. De verdade, muito obrigado. Isso faz diferença. Nós, com a internet, seremos eternizados. E eu espero que a Flixtar seja eternizada por esse apoio, né, por acreditar num projeto onde leva informação para as pessoas. Até o próximo episódio do Voto de Minerva. Muito obrigado. Até mais.